E eu acredito que as urnas eletrônicas são confiáveis. Confio plenamente nas urnas eletrônicas. Eu acredito no voto eletrônico. Eu acredito na confiabilidade das urnas eletrônicas. Eu confio nas urnas eletrônicas. E eu confio plenamente nas urnas eletrônicas. Eu acredito que as urnas eletrônicas elas são seguras. Em 2022 entra para a história da Justiça Eleitoral como o ano em que foi promovida a maior auditoria do voto eletrônico, um esforço para comprovar a segurança do sistema eletrônico de votação brasileiro por meio dos testes de integridade e autenticidade. As eleições de 2022 foram, sem sombra de dúvidas, as eleições mais dramáticas e mais importantes que o Brasil já teve desde a redemocratização. A auditoria da votação eletrônica é realizada pelos tribunais regionais eleitorais há 20 anos, mas a onda de ataques à justiça eleitoral, por meio das fake news e questionamentos quanto à confiabilidade do processo eletrônico, levaram o Tribunal Superior Eleitoral a aumentar a amostragem de urnas auditadas. No estado, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá conduziu os testes de integridade e autenticidade. Infelizmente, nós tivemos de um tempo para cá ataques muito grandes e questionamentos quanto à lisura do processo eleitoral que é estabelecido através das urnas eletrônicas, esse sistema eletrônico de captação de votos. Nós tivemos muitas fake news combatendo a urna. A urna ela é tranquila, a urna eleitoral ela não é só do Brasil, são aí pelo menos uns 30 países que têm urna. Então o Brasil é um dos grandes nomes nesse trabalho. Houve a criação de um ecossistema de informação endógeno, hermético, que se retroalimenta. As pessoas só se informam naquele espaço, a partir de uma retórica disruptiva, golpista e violenta. Então, tudo isso também ajudou a entender o tamanho do problema que a gente enfrentou em outubro do ano passado. E, claro, o tipo de voto no Brasil fez parte do discurso político, não só eleitoral, mas pelo menos desde 2018, de modo ininterrupto no Brasil. Assim, eu acho que no momento que o país vivia desde 2020 para cá, com tantos questionamentos acerca da credibilidade da urna, não da eficiência, mas se a urna era realmente confiável, da confiabilidade da urna, isso foi necessário, né? Era necessário que a gente tivesse uma amostragem maior de urnas para tentar demonstrar de que o nosso processo eleitoral e em específico a urna eletrônica, as pessoas podem acreditar na urna, que o que é colocado na urna é o que é somado nela ao final. E a auditoria ela é interessante que ela te mostra isso. Até as eleições de 2020, somente 3 equipamentos passavam por auditoria. Em 2022, isso mudou. 23 urnas passaram a compor os testes de integridade e autenticidade, fazendo com que as eleições gerais de 2022 entrassem para a história da Justiça Eleitoral como o ano em que houve a maior amostragem de urnas eletrônicas auditadas desde a criação da auditoria. Eu acredito que uma amostragem de 3 urnas era insuficiente para demonstrar a utilização da urna, a captação de votos e a apuração dos resultados. Eu acredito que era para demonstrar a maior eficiência. Então, um aumento de 3 urnas para 20 urnas para o teste em condições normais de uso, além de mais 3 urnas para teste de autenticidade, dá uma maior credibilidade e transparência do nosso processo eleitoral. Aumentar o número de urnas auditadas
robustece o argumento de que as urnas são confiáveis. E não tem nenhum tipo de prejuízo para o sistema democrático, pelo contrário. O momento da informação é sempre bom. Como parte importante da eleição, a Justiça Eleitoral realizou cerimônias públicas de preparação das urnas eletrônicas. Na etapa de geração de mídias, as mídias de carga, votação e memória são alimentadas com dados das zonas eleitorais, sessão eleitoral, município, eleitores e candidatos. Em seguida, próximo ao dia da votação, aconteceu a carga e lacração física das urnas eletrônicas. Os equipamentos receberam os dados da geração de mídias. Após isso, foram lacrados fisicamente com o lacre assinado pelo juiz eleitoral responsável, membros do Ministério Público Eleitoral e representantes de partidos políticos. Essa etapa de preparação também passou por auditoria. A gente vai imprimir o hash para ver se o sistema que está nela é o mesmo que o TSE divulgou. A gente faz uma verificação dos candidatos, a gente olha se os candidatos estão na urna, pode verificar as fotos dos candidatos e ainda simula uma votação. É uma simulação apenas, né, para saber se está os candidatos, se quantos votos a gente coloca, se quando a gente imprime o BU, ele faz isso. Então isso é uma auditoria que é feita na preparação das urnas. Após a preparação, as urnas eletrônicas foram programadas para funcionar apenas no dia da votação oficial, 2 de outubro no primeiro turno e 30 de outubro no segundo. Entre as máquinas estavam as que seriam sorteadas para auditoria nos testes de integridade e autenticidade. Na véspera de cada turno, foi realizado o sorteio das urnas eletrônicas que fariam parte dos testes. A cerimônia contou com a presença de auditores externos, representantes de partidos políticos e entidades fiscalizadoras, como a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Eleitoral e Tribunal de Contas da União. Por sorteio ou escolha das entidades presentes, as 23 urnas de sessão foram selecionadas para preencher o quadro de equipamentos auditados. Agora os números do grupo 1, 2, 3 e 4. Então, elas são sorteadas aleatoriamente, mas elas já estavam preparadas para ir para a sessão eleitoral. Todas as 10 zonas eleitorais do Amapá foram auditadas com ampliação da amostragem. Para cumprir o cronograma da Justiça Eleitoral, 2 aeronaves foram utilizadas para o transporte das urnas sorteadas de Oiapoque, distante cerca de 588 quilômetros de Macapá, e Laranjal do Jari, quase 270 quilômetros da capital. Um procedimento repetido no primeiro e segundo turnos. Foram sorteadas 2 sessões eleitorais de Laranjal do Jari, que fica no extremo sul do Amapá, no Vale do Jari. E o acesso, nós temos 2 formas. O acesso por terra, são 275 quilômetros, levaria bastante tempo, consumiria todo o dia para que a equipe pudesse vir buscar essas urnas. E por isso, então, a Justiça Eleitoral usa o transporte aéreo. Laranjal do Jari, no Amapá, não possui aeroporto. Assim, o grupo de trabalho responsável pelo recolhimento da urna sorteada precisou pousar no aeroporto da Serra do Areão, em Monte Dourado, no Pará. Do aeroporto, os profissionais percorreram estrada de terra até chegar ao ponto de embarque na balsa para atravessar o rio Jari e alcançar a outra margem, onde está situado Laranjal do Jari. Desse ponto, o trajeto continuou por terra até chegar ao cartório eleitoral da 7ª Zona. No cartório, fiscais de partidos e auditores observaram as 2 urnas sorteadas e constataram que estavam íntegras. Todo o procedimento foi acompanhado por um juiz eleitoral, policiais militares e membros da comissão de auditoria. Após o processo, a equipe responsável assinou a documentação de recebimento e retornou a Macapá. É um investimento financeiro, de tempo, de esforço, para que se consiga, buscar essas urnas, para que elas estejam a tempo, prontas, íntegras, para serem utilizadas no dia da votação, para esse procedimento de auditoria da integridade das urnas.
No auditório da Escola Judiciária Eleitoral, local escolhido para realizar o teste de integridade, foram montadas 20 estações de trabalho. Sob cada uma delas, uma câmera de vídeo captou imagem e som. O voto era lido em voz alta, registrado na urna eletrônica e no sistema eleitoral presente no computador. Ao final, os votos na urna eletrônica e em sistema teriam que coincidir. Auditores da empresa contratada para realizar a auditagem externa acompanharam os procedimentos de sorteio e testes de integridade no primeiro e segundo turnos. Então, todo esse processo é fiscalizado pelos auditores externos que emitem um relatório de fiscalização para aprovar e constatar a veracidade e a lisura de toda a auditoria da votação eletrônica. Para o teste de integridade, cada voto registrado foi filmado e transmitido ao vivo pelo canal do TRE Amapá no YouTube. As imagens ficaram armazenadas para conferência ao final do teste, no momento da checagem de divergências. Porque o que é importante para a gente? Como tudo é filmado, no caso de você errar um número, identifica o horário do erro. Por quê? Porque ao final, quando a gente comparar o resultado do computador com o resultado da urna, claro que ele vai dizer que houve uma divergência. A divergência quer dizer o quê? Que o que está na urna é diferente do que está no computador. E qual o procedimento que a gente adota? A gente vai para a filmagem, verificar para encontrar e explicar o que aconteceu. Cerca de 100 servidores públicos participaram do teste de integridade. Os trabalhos iniciaram exatamente às 8 horas, em paralelo à eleição, com a impressão da 0ª, documento comprovando que não há votos armazenados na urna eletrônica. Os colaboradores que participaram do teste realizaram funções específicas: conferente, digitador e votador. As funções de mesário, nós concentramos em 3 funções específicas. O conferente, o outro é o digitador e o outro é o votador, que é aquele que vai inserir o voto na urna. O conferente, ele vai identificar a cédula, colocar a etiqueta de ordem numérica na cédula, né? Identificar o eleitor, habilitar o eleitor. O digitador vai inserir os dados da cédula no sistema da auditoria, sistema de auditoria da votação eletrônica, né? Digita e depois vai para o votador para ele cantar o voto. Ele fala o voto ao tempo em que ele digita na urna eletrônica. A simulação realizada pela Justiça Eleitoral busca reproduzir a votação oficial utilizando as urnas eletrônicas previamente preparadas para o pleito. As cédulas utilizadas no teste de integridade são preenchidas por membros da sociedade civil com números de candidatos reais e posteriormente depositadas nas urnas de lona. O teste encerrou com o término da votação oficial, às 17 horas. Os votos armazenados nas urnas e no sistema eleitoral foram comparados e divergências constatadas. As urnas eletrônicas que apresentaram a discordância foram citadas na ata do teste de integridade, após verificação nos relatórios de anotações das mesas de trabalho e filmagens. A verificação das gravações buscou encontrar o motivo para as falhas. Mas uma divergência que ocorreu nesse caso, foi de digitar o número errado do candidato, né? Na mesa onde ficam as pessoas, nós tínhamos 3 pessoas. Uma que habilitava para votar, uma que votava no computador e outra que votava na urna eletrônica. O que pode acontecer? A pessoa que vota na urna pode colocar o número errado ou a pessoa que está no computador pode colocar o número errado do candidato que deveria ser votado. As divergências foram examinadas na presença dos auditores externos, entidades fiscalizadoras e lideranças partidárias. Após a auditagem, a causa das isenções foi apontada como erro humano. As filmagens revelaram momentos em que a equipe digitou números na urna e registrou de forma incorreta no sistema eleitoral presente no computador. Ou votaram em determinada numeração,
quando na cédula de papel constava um dígito diferente. Toda essa verificação que a gente faz nas imagens das câmeras é acompanhado tanto pelos auditores contratados quanto pelos fiscais de partido e do Exército que estavam nos acompanhando aqui. Então, todas as divergências que houveram, tanto no primeiro quanto no segundo turno, eles acompanharam e ao final eles validam essa divergência para dizer o quê? A divergência aconteceu porque alguém errou e não que a urna tenha por si só como feito algo errado. Com 5 cargos em disputa e o aumento da amostragem em 20 equipamentos em comparação à eleição de 2020, o primeiro turno apresentou 7 divergências. Dessas, 6 urnas eletrônicas apresentaram apenas uma intercorrência, enquanto a 7ª apontou 2 discordâncias, todas resultado de erro humano. Foram muitos candidatos, votos a serem inseridos na urna e nós tivemos algumas intercorrências o nosso acompanhamento não foi tão efetivo em todas as estações de trabalho e também o sistema de revezamento de turmas que nós colocamos no primeiro turno também não foi muito adequado, porque quando troca a turma, aquela turma nova que não estava familiarizada com o trabalho e principalmente não sabia a sequência dos votos, acabou inserindo alguns erros. Teve muito erro nessa troca de turmas. Aí nós vimos que esse sistema de troca de turmas de revezamento não era eficiente. No segundo turno, 4 urnas eletrônicas tiveram divergências, sendo que desses equipamentos, um apresentou 4 intercorrências e o restante uma. Nós tivemos bastante no primeiro e no segundo turno, inclusive no segundo turno. Nós não esperávamos encontrar as divergências que foram encontradas. Por quê? Porque eram só 2 cargos. Então, na nossa ideia, dificilmente fosse haver erro, mas na verdade a gente encontrou divergência e demoramos bastante para encontrar divergências, mas na ata final da comissão estão lá anotadas todas as divergências e tudo que foi encontrado nas filmagens, todas as explicações para que tenha ocorrido aquela divergência. O que a gente achou nas filmagens? A gente viu que a pessoa realmente digitou o número errado. E isso está lá registrado na nossa ata final da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. A gente tem que ressaltar que a auditoria ela é feita no ambiente controlado. O que significa dizer isso? Que nós temos câmeras em todos os lugares. Portanto, só nesse ambiente é que a gente consegue verificar se há divergência ou não. Por que a gente consegue ver se há divergência? Porque a gente trabalha com a urna eletrônica e com um computador que se chama o sistema de apoio. E nós colocamos as informações, a mesma informação que é colocada na urna eletrônica, ela é colocada nesse computador e ao mesmo tempo existem câmeras filmando todo esse ambiente. Então é lógico que ao final do dia, às 17 horas, quando termina a votação, a gente pega aquilo que foi colocado na urna e o que foi digitado no computador e faz esse confronto. Se tudo foi digitado, ok, tanto no computador quanto na urna, ok, não há divergências. Entretanto, no caso de ter havido algum erro, ele vai apontar que há uma diferença entre o que foi digitado na urna e o que foi digitado no computador. Mas a gente precisa reforçar que isso só pode ser visto porque a gente trabalha com 2 equipamentos, que é o computador e a urna eletrônica e com câmeras filmando. Dá pra gente ver isso na nossa eleição oficial? Não, gente. Por que não dá? Porque na eleição nós temos a cabina de votação e a urna eletrônica e o voto é secreto, ninguém pode olhar. O que a gente faz na auditoria é verificar quando há divergência, se o que foi realmente digitado na urna foi computado. E é essa a intenção da auditoria da votação, mostrar que quando o eleitor vai na urna e digita um número, é esse número que é computado.
Na auditoria, o que a gente pode fazer? Comprovar que quando existe uma diferença que a gente chama de divergência entre o que foi digitado na urna e o que foi digitado no computador, a gente mostra que a falha é humana e não falha da urna eletrônica. E com isso, através da auditoria, que a gente comprova que a urna é segura, é confiável, que o eleitor pode ter certeza de que aquilo que ele digita, o número do candidato que ele digita, é o número do candidato que é computado na urna eletrônica. Outra novidade nas eleições de 2022 foi o teste de autenticidade, implantado pela Justiça Eleitoral em 2020. Ele comprova que estão instalados na urna eletrônica sistemas oficiais da Justiça Eleitoral, íntegros e autênticos. No pleito de 2022, foram checadas 3 urnas eletrônicas em cada turno, sob a observação da Ordem dos Advogados do Brasil. No dia da eleição, 1 hora antes do início da votação, vai lá juiz, promotor, OAB, representante de partido, quem queira ir, e na sessão eleitoral a gente verifica se os sistemas imprimem o hash, que é um código que foi gerado pelo Tribunal Superior Eleitoral e publicado para dizer que o sistema é autêntico, que é aquele sistema que tem que estar na urna. Então, no dia a gente faz a conferência desse hash, para mostrar que o sistema que está na urna é o mesmo sistema que foi lacrado lá na lacração dos sistemas eleitorais, numa cerimônia pública também. E a gente confere a quantidade de arquivos que tem na urna, verifica todos os lacres, verifica se o código de correspondência é o mesmo código de correspondência que foi gerado no dia da carga. Relatórios emitidos pela auditoria externa do teste de integridade certificaram que não foram encontradas inconsistências que comprometam a transparência e confiabilidade do voto eletrônico. Os resultados do teste de autenticidade atestaram que estavam inseridos na urna eletrônica os programas oficiais desenvolvidos pela Justiça Eleitoral. Em 26 anos de urna eletrônica no Brasil, não há registros oficiais de incompatibilidade ou adulteração de votos. O voto é auditável, eletrônico auditável, desde que ele se estabeleceu como voto, a forma do voto no Brasil. Por vários motivos. Existe o processo de constatação do código-fonte, que é feito com lideranças partidárias, com OAB, com, membros da sociedade civil, com convidados internacionais e assim por diante. Seja porque é possível que, inclusive, cada eleitor e eleitora solicite a 0ª na sessão eleitoral. Há várias formas e vários... É possível, ao final da votação, pedir a lista de votos, que não vão ter os nomes, mas vão ter os números de votos em cada candidato ou candidata. Então, há várias maneiras de se aferir a confiabilidade do voto eletrônico.